Mas deixa eu falar primeiro a respeito do nosso primeiro tema da segunda semana. O primeiro tema da segunda semana era a questão do achismo e a ciência. O que eu queria passar para vocês é que quando a gente está falando de avaliação de políticas públicas, e principalmente porque na hora que a gente faz a definição, a gente fala que precisa ter um juízo de valor, ou seja, a gente precisa indicar quais são os pontos positivos e os pontos negativos, se a política é boa ou ruim e por aí afora, mas eu queria indicar que isso não significa que estamos tratando das opiniões, que você faz uma avaliação e que isso é apenas a minha opinião e eu posso ter uma opinião diferente. Não é isso. A avaliação, ela se liga na questão da produção de conhecimento. Eu não vou dizer exatamente que ela é ciência, porque, como eu falei também na primeira semana, a avaliação é uma coisa muito ligada à administração pública e não à questão da academia. A academia precisa de tempo. E também a avaliação, ela muitas vezes é uma coisa mais prática. Então, nós não estamos ligados exatamente à ciência, mas é uma produção de conhecimento. Ela precisa seguir o método científico, ela precisa ter uma metodologia. Então, quando a gente discute uma avaliação, nós não estamos discutindo a opinião das pessoas. Era isso que eu queria passar para vocês e queria que vocês refletissem um pouco a respeito disso. O que dos áudios que chegaram, eu acho importante destacar? Eu acho, primeiro, importante destacar, acho que um artigo que apareceu para várias pessoas falava da questão do mercado, da ciência e da religião. E eu acho isso muito interessante. O que é interessante ali? A oposição entre eles, porque eles falam coisas diferentes? Não é que eles falam coisas diferentes. É que a lógica deles é diferente. Eles são de esferas da vida diferentes. O mercado é uma coisa que cuida de uma série de aspectos das trocas entre as pessoas. A ciência é outra, tem a ver com produção de conhecimento. E a religião é outra, tem a ver com fé. A gente, inclusive, falando do método científico, um aspecto que a gente sempre tem para avançar na ciência é a questão de você estar questionando. Questionando é exatamente o contrário da fé. Fé é você estar acreditando. Então, são coisas diferentes. E nenhuma é melhor do que a outra, porque nós estamos tratando de áreas da vida diferentes. Tem áreas da vida que você precisa ter fé, tem áreas da vida que você precisa ter conhecimento, tem áreas da vida que você precisa fazer sua troca, trocar mercadoria, vender a força de trabalho, por aí afora. Então, não há um problema grave nisso. O problema grave é quando uma área dessa vida quer invadir a área dos outros. Então, quando você trata a ciência, que é o nosso tema principal aqui, eu não vou falar, posso até falar, mas quando você trata a ciência como um mercado, e aí a gente tem várias pessoas onde os cientistas reclamavam que tem o interesse do mercado de vender, e não é isso que a ciência quer. É verdade, não é isso que a ciência quer. Então, o interesse do mercado é uma coisa e da ciência é outra. Você não pode inserir a lógica do mercado na ciência. E, da mesma forma, a questão religiosa. Você não pode fazer uma ciência baseada na fé. Eu acredito nisso, então pronto. Bom, então essa ciência é uma ciência que não avança e é uma ciência que não produz conhecimento, produz a fé. Fé é acreditar. Então, você tem crença, mas não necessariamente você tem conhecimento. E, da mesma forma, aí já é uma discussão que eu não vou nem entrar porque dá muito pano para manga, mas você também não pode colonizar o mercado na religião. A religião virar um mercado, um negócio e por aí afora. Então, são áreas distintas que não tem nenhum problema na sua lógica de funcionamento, desde que uma não pretenda invadir a área da outra. E aí o grande problema que nós temos com relação à história do Covid é exatamente a ciência sendo atacado principalmente pelos interesses de mercado. Então, tanto a produção de conhecimento e o conhecimento que nós temos até agora nos diz
que basicamente a gente resolve isso com isolamento, com pouco contato, sem aglomeração, limpando as mãos, com o uso da máscara. Não diz muito mais do que isso a ciência, mas o problema é que alguma dessas questões vão contra os interesses de mercado. Aí o mercado tenta entrar e interferir na questão da ciência. Então, aí nós temos um problema grave. E um outro problema grave, que também foi falado por algumas pessoas nos áudios, era quando comentava a pressa em se ter uma vacina para conseguir fazer isso. Então, você tem também uma lógica mercantil de você ter logo quem vai ser o primeiro a ter a vacina, vai conseguir vender mais caro, vai etc, etc e tal. E o que, obviamente, prejudica porque você está diminuindo os padrões exigidos pela ciência. Em vez de ter uns 75% de eficácia, para agilizar as coisas, vai se aceitar que uma vacina que atenda apenas 50% da eficácia. Então, o problema que nós temos é quando essas áreas começam a se embaralhar. Então, a primeira coisa é isso. Segunda questão, que também me pareceu bastante em várias falas, as questões que estão ligadas à ciência, elas precisam de tempo, elas precisam de reflexão, elas precisam de estudo, elas precisam de muitas experiências. Então, não é aquela coisa, eu conheço um cara que pegou Covid, tomou caldo de cana e se curou. Não, tudo bem, você conhece uma pessoa. Isso não quer dizer que as pessoas funcionem desse jeito. Então, você vê que até as próprias questões são ruins, as próprias pesquisas são ruins, porque ainda são com poucos pacientes, porque nós não temos muito tempo quando essas notícias foram feitas, apenas 58. Mas mesmo 58 é um número muito mais elevado do que o número que a gente vê quando você tem as discussões contra a ciência. Contra a ciência sempre eu conheço uma pessoa, eu conheço uma família inteira de 3 ou 4 pessoas. Então, são sempre números muito pequenos. A gente não pode levar isso como uma verdade absoluta. Nós precisamos dessa escala. Nós precisamos testar muito para ter informação. Nós precisamos estudar, precisamos refletir. E, por fim, uma outra questão a respeito de um livro, a respeito de amadores e de autoridades. E o que acontece quando autoridades se tornam amadoras? E aí eu pensei 2 coisas. A primeira coisa que eu pensei é que é verdade. A ciência, ela dá para a gente uma certa autoridade na área científica. Aí você, de volta e meia, ouve a discussão, acabou com uma carteirada, que o cara tem mais currículo Lattes que o outro. Você tem uma autoridade a partir da sua integração nesse meio. Que nem essas outras áreas que a gente citou aqui, também tem uma autoridade. Um religioso, um padre, um pastor, né, eles têm uma autoridade no âmbito religioso. Um cara que é um financista, que é um economista, que é um empresário, ele tem uma autoridade no âmbito do mercado. Então, o que estava colocado naquela discussão sobre a era da desinformação era muito assim, como é que pode uma autoridade agir como uma pessoa amadora? Ou como uma pessoa amadora pensar que ela tem uma autoridade, que ela não tem? Então, primeiro que isso é verdade. Conhecimento, no caso científico, nos dá uma autoridade. Isso não quer dizer que porque você é um cientista que você tem autoridade em qualquer outra esfera da sua vida. Pode ser que você não tenha nenhuma autoridade porque você foi tentar ser um empresário, não deu certo, foi várias coisas. Então, também, essa autoridade ela não deveria passar para outras esferas da vida. Então, isso dá uma autoridade. Agora, eu acho que o mais interessante é que, em várias falas, as pessoas falavam, explicavam o que estavam dizendo esses cientistas, e eu ficava ouvindo e eu sentia um certo autoritarismo. É muito difícil a gente lidar com uma autoridade e não querer também impor a nossa opinião para os outros. E isso acaba enfraquecendo a autoridade. Então, se vocês voltarem para ouvir novamente os áudios, às vezes você vai dizer, o cientista falou que é um absurdo o que se faz, que as pessoas não têm o menor respeito. Aí você fala, nossa, mas será que ele não considera os outros, né? Porque ele tem essa autoridade na ciência, ele pode falar a respeito da vida dos outros, num assunto que ele não tem nenhuma autoridade, né?
Então, eu percebo isso, que a gente também precisa entender que existe um pouco essa reação à ciência, porque é uma reação à autoridade e ao autoritarismo que alguns cientistas usam nessa discussão. Então, também, quando a gente olhar essa discussão, a gente vai perceber, às vezes, algum autoritarismo. Então, quando eu falei aqui, quando eu ouvi os áudios, foram essas questões que eu achei muito interessante